a moça e viveu momentos e tal, e vamos assistir o vídeo dela, o que que ela traz. O conteúdo dela é o PRI, né? PRI Gra. A querida e o querido, entendeu? Todo mundo aí do Jardim Paulista encaminha esse vídeo. E eu vou expor, sabe por quê? Pra mim não ter possibilidade de querer voltar e voltar para onde eu tô saindo, entendeu? Pra não ter possibilidade nenhuma, porque eu vou ter exposto pra todo mundo. Vai ficar feio pra mim mesmo se eu voltar. Então eu vou expor tudo. A minha irmã ainda falou assim: "Não acho certo você fazer isso porque você vai se arrepender". Eu quero que eu me arrependa mesmo. Eu quero, tô nem aí. Que eu me arrependo, eu quero errar. Eu cansei, sabe? Eu cansei de ficar só orando, pedindo, sabe? Cansei. Agora eu vou expor. Ontem eu tava tendo uma discussão com o bonitão do meu ex, né? Que não tem voz ativa sozinho, que ele precisa da família dele para resgatar ele, que ele não é homem de resolver uma relação de 8 anos. O que aconteceu? Eu tava fazendo entrega, eu tava online no aplicativo, então eu não ia pra igreja porque eu preciso trabalhar, porque eu tô separada e eu não tenho ninguém para me ajudar financeiramente. Eu larguei minha vida, minha casa. Fiquei a primeira vez que eu fiquei dependente financeiramente dele totalmente, tomei na bunda, entendeu? E tô há 3 meses separada morando com ele, então eu me virei, ele não me deu R$ 1 pra me alugar uma casa, mesmo tendo tirado de dentro da minha casa com meus filhos, pra me levar pra casa da mãe dele, pra ser humilhada, expulsa, mandada pra rua com 2 crianças pequenas que são os filhos dele, os dois. Mesmo a primeira ele ter feito conta no chat GPT pra calcular se a filha era dele, entendeu? Ele me traindo, porque quem é da igreja sabe que traição não é só o ato, não, entendeu? Traição não é só o ato. Tem outros tipos de traição e ele me traiu. Se você. Depois eu vou explicar direitinho. Eu não ia expor nada disso. Eu não ia expor, eu juro, mas eu fui exposta no portão da casa dele. Eu fui humilhada no portão da casa dele com a mãe dele gritando: "Vai, Silas!" Chamando a família dele pra ir buscar ele, como se eu tivesse. Matando o filhinho dela, o bebezinho dela. Ela quis expor, ela quis escândalo, entendeu? Então se for pra mim sair de louca, que eu seja saindo de louca com o meu vídeo, com a minha atitude e não com mentira, dissimulação de ninguém. O que aconteceu? Ontem eu tava fazendo entrega, eu vou tentar resumir, mas depois eu vou ter vídeos detalhados, vou detalhar tudo pra vocês da igreja, pra ver essa dissimulada que queria ir pro culto de Santa Ceia ainda depois tomar ceia, com essa falsidade, entendeu? Sabe, que Jesus me castigue hoje, se eu estiver mentindo, se eu estiver aumentando uma vírgula sequer, porque eu tenho temor de Deus, eu tenho. Eu tenho temor de Deus. Eu tenho. Eu posso tomar. Agora eu tô com rancor. Então agora eu não diria que agora eu tomaria Santa Ceia. Agora eu tô com rancor, ódio, entendeu? Ódio da humilhação que ela fez, porque chutar cachorro morto é fácil. É fácil chutar cachorro morto, entendeu? Eu sozinha, sem ninguém. É fácil, né? É fácil. O que aconteceu? Eu tava ontem com o aplicativo do iFood, de entrega online, né? Porque ele tirou minha renda, meus clientes, eu trabalhava no iFood, gente, eu ganhava mais de R$ 4.000 dentro de casa, com meus filhos vendendo meus doces no iFood. Eu abri mão da minha casa, da minha renda, onde eu morava, pra ele me colocar dentro da casa da mãe dele. Mas eu vou explicar toda essa situação depois num outro vídeo. Mas esse vídeo é exclusivamente pra Florzinha, pra expor ela, por causa que ela ligou até chorando, de doida, chorando que nem doida pra minha mãe, falando que tava sofrendo violência doméstica de mim. Eu tenho um áudio também, eu vou mostrar o áudio da dissimulação dessa mulher. Aí o que aconteceu? Ele tava com as crianças, e ele tava se arrumando pra ir pra igreja com as crianças, e eu tava com o aplicativo do iFood, entrega online. Aí, só que o Anthony toda hora me chamava: "Mamãe, vamos pra igreja comigo com o papai, vamos pra igreja comigo com o papai". E eu precisava trabalhar. Por quê? Eu vou me mudar no domingo, eu vou embora. Eu tenho a mudança e eu não tenho mais renda. Ele tirou a minha renda pra me deixar totalmente, sabe, de mão atada, totalmente dependente dele e, sabe, e fica, sabe? Só que eu corro atrás do meu, faço o meu corre, entendeu? Se precisar ir pro semáforo, eu vou. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, fiquei com dó do Anthony, porque, meu, porra, me chamou mais de 3 vezes pra mim ir pra igreja com ele e com o papai dele. Eu falei assim, gente, como eu vou embora, eu vou embora de cidade, né? E ele nunca mais, provavelmente, vai pra igreja junto com a mãe e com o pai dele. Juntos eu vou hoje por conta do meu filho. Comecei a me arrumar também pra ir pra igreja, o Jurandir lá passando a roupa dele pra ir pra igreja. Só que quando ele viu que eu ia pra igreja pro culto de ceia, ele falou que não ia mais.
Aí eu fiquei pé da vida, porque naquela mesma semana, essa mesma semana eu falei que eu tinha alugado a casa, já faz 3 meses que nós Ei, estamos separados, eu estou esperando a boa vontade dele alugar uma casa e me colocar dentro com os filhos dele. Porque ele que me tirou da minha casa. E ele não casou comigo de qualquer jeito, ele me pegou dentro da casa dos meus pais. É fácil falar assim, vai, separa, tchau, tchau, sai daqui. Da casa dos papaizinhos dele é fácil, né? Cadê o dinheiro? Cadê sua obrigação? Cadê seu papel de homem? Então, aí essa semana mesmo, ele falou assim, ai, você tinha que esperar mais para alugar uma casa, que seria melhor. Aí eu perguntei, melhor para quem? Pra mim. Sim, pra ele seria melhor. Porque quem tá engolindo sapo, morando de favor nele, na casa dos pais dele, sou eu, não é ele. Entendeu? Quem tá sozinho ali. Aí ele falou isso, aí eu falei assim, engraçado, eu tenho que continuar morando aqui debaixo do mesmo teto que você até ser melhor pra você. Agora, ir pra igreja comigo, ser visto comigo, não pode. Eu já sei, você já espalhou pra todo mundo que você tá solteira, você não quer ser visto comigo, com a mãe do seu filho, você não pode mudar. Eu fiquei chateada e comecei a discutir com ele mesmo, mas não tava tendo escândalo, gritaria, surto nenhum. Aí a mamãe dele lá da janela, que ela se fez de coitada, via tudo mentira. Começou a gritar lá da janela, menina chata do caramba, ninguém te suporta mais, que não sei o que. E ela falou pra todo mundo da família dela, que ela chamou a família dela pra resgatar ele, que eu tava surtada, descontrolada, pra irem lá levar o Silas embora pra acalmar a briga. Mentira, ela não tava acalmando nada. Ela queria que eu surtasse pra me perder a razão, né? Enfim, aí ela começou a falar lá na janela, me chamar de chata do caramba, que ninguém me suportava mais, que não sei o que tem. Aí eu virei e revidei, falei assim, chata é você. Você que é chata. Você é muito legal, né, pra você tá falando isso. Aí o lindo falou assim, olha aí, você não respeita nem minha mãe. Só que ela não precisa me respeitar. Por quê? Porque eu tô debaixo do teto dela. Por isso que ela não precisa me respeitar. Ela tá fazendo um favor pra mim. Um favor pro filho dela que não tem capacidade de alugar uma casa e colocar os filhos dele dentro. Entendeu? Porque ele precisou morar de favor lá. Mas foi tudo premeditado, viu, gente? Pra gente se separar. Porque o homem ele não foi homem de se separar. Eu quero me separar, vou me separar. Não. Ele me infernizou até eu me separar pra ele ficar com esse discurso. Ela que se separou. Ela que foi embora. Ela que me deixou. Ela falava, eu devolvia a discussão ali. Em momento nenhum eu envolvia ela na minha discussão. Em momento nenhum eu citei ela na minha discussão com o Silas. Era eu e ele ali. E aí ela começou a falar as coisas me ofendendo. Falei assim, você tem 28 anos e não sabe nem limpar a bunda. Aí eu falei assim, minha filha, eu não sei limpar a bunda, mas uma casa eu sei, vamos ver a diferença da minha casa com a sua. Aí ele, nossa, você tá desrespeitando minha mãe, você reparava a casa dela pra falar. Aí ela começou, eu não vou ficar calada, eu não sou sangue de barata, eu não sou uma bosta que não sente nada. Os dois ficar me atacando e eu ficar quieta. Teve até um momento, por isso que ela usou esse negócio de violência doméstica, que tava sofrendo violência doméstica minha. Ela tava gritando lá dentro, entrou me xingando a primeira vez, né, que ela saiu e eu revidei. E eu falei assim, linda, vem aqui falar na minha cara, xingar eu na minha cara. Aí ele falou assim, vai bater na minha mãe agora? Eu falei assim, no momento que eu vou bater, eu falei que eu ia bater na sua mãe, você tá louco? Porque eles queriam que eu perdesse a linha, que eu surtasse pra ela, né, pra eles, né, ela louca, desequilibrada, entendeu? Aí ela começou a falar que eu tava destruindo o filho dela. Meu filho, quem que acabou com tudo que a pessoa tinha? Nem uma casa a pessoa mais tinha. Foi eu? É eu que destruí? Porque, né? Aí, tá bom, depois eu explico direitinho todas as dissimulações dela nessa discussão. Ela me ofendia, eu ia ofendia. Ela me ofendia, eu ofendia. Tava devolvendo, porque eu não sou sangue de barata. Aí tá bom, aí ela saiu, eu e ele entrou dentro da sala pra discutir, conversar, pra resolver. Eu comecei a falar o que tava me chateando. Ele me pediu desculpa, ele falou que eu que causo briga, sempre causo inferno. Aí eu lembrei da última briga nossa com casal. Ele falou assim, não, realmente, esse dia eu que te infernizei. E eu vou contar essa briga aqui. Eu que te infernizei, eu te pedi desculpa. Eu falei, nunca me pediu desculpa por esse inferno que você fez. E a sua mãe desceu aqui mesmo, porque nós estava discutindo. Mas quem que fez inferno? Quem que me acordou 1h da manhã perguntando o que eu tava fazendo no casamento porque eu não lavei sua roupa? Quem? Entendeu? Aí a gente tava discutindo ali, não tava tendo gritaria, nada. Nós tava dentro de casa, nem no corredor estava mais. Aí ela chega assim, ela vem, sobe agora, sobe. Sai lá fora com ele, tava a mãe dele, a avó dele e o tio dele resgatando ele. E ela começou a gritar lá no portão de casa, vai Silas, vai, deixa essa menina aí. Aí eu cheguei bem pertinho dele, você tá vendo, eu não tô gritando, não tô fazendo escândalo, não tô fazendo nada, você tá vendo quem que tá fazendo escândalo, bar lotado, a rua lotada.
E ela gritou várias vezes pra mim pegar minhas coisas e ir embora, viu? Nessa hora que tava os pessoal, porque ela tava se fazendo de vítima, que eu era surtada, só que ela já tava se entregando. Aí ele olhou pra mãe dele, mãe, olha o escândalo que você tá fazendo. Aí eu falei assim, olha, se você virar as costas pra mim, você nunca mais nem lembra de mim. Acabou de vez. Você acabou de enterrar. Aí, sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi, e me deixou lá, sendo humilhada, sozinha. Essa pessoa que eu casei. Amigas, estava eu aqui editando umas fotos, rolando o feed, vi o vídeo dessa querida, o nome dela é Priscila, em que ela faz um pronunciamento contando situações que ela tá passando hoje com o porcaria que ela casou. E, gente, cara, fica assim como um alerta pra você, moça que hoje mora com seus pais, ou então que tem a sua vida em paz, né? Que tem sua casa, suas coisas, sua independência, ou então para você que tá dentro de uma igreja hoje, querendo casar, esperando no Senhor, que seu sonho é casar e tal. Cara, uma coisa que eu sempre senti falta dentro de todas as igrejas que eu passei. Eu já fui da Deus é Amor, já fui da Assembleia, já fui da Batista, já fui de ministérios independentes. É os pastores não incentivarem as mulheres a estudar, a fazer uma faculdade, a abrir algo próprio, a empreender, sabe? Ah, você faz doce bem, abre uma confeitaria, você faz comida boa, começa a vender marmita, sabe? De colocar ali mesmo um gás. Uma coisa que a gente sempre escuta é que a mulher tem que servir o seu marido como serve a Cristo, que tem que ser submissa e não sei o que lá. Eles falam muito das nossas funções, né? O que a gente tem que fazer. Mas não fala do que o homem deveria fazer para ele ter uma mulher dessa na vida dele. Porque é muito fácil você ser submissa a um cara que é provedor de tudo. E eu não tô falando de provisão financeira só, não. Tô falando de provisão de paz na mente, né? De paz dentro de casa, de um cara que te deixa segura. É muito fácil você amar e fazer tudo para um cara desse. Qualquer um faz, né? E aí ela conta que ele casou com ela e tirou ela da casa dos pais dela, né? E levou ela para morar, não sei se é no mesmo lote, da mãe dele, entendeu? E aí eles tiveram filhos e ele desestabilizou ela em questão de renda, de apoio familiar, de moradia, de tudo. Então, assim, gente, sogra, no começo, é uma maravilha. Minha sogra me adorava. Eu amava minha sogra. Hoje em dia, nós somos as piores inimigas, entendeu? Então, assim, no começo é tudo muito fofo, muito lindo, muito não sei o quê. Mas, cara, o pior erro que a pessoa pode cometer é morar no lote da sogra ou em cima da sogra. Porque toda vez que tiver uma briga, ela vai ficar do lado do filho dela. Porque o filho é dela, entendeu? Então, assim, isso é muito ruim. Não faça isso na sua vida jamais. Jamais case com um cara, por mais maravilhoso que ele possa ser, e more perto ou no mesmo lote. Não faça isso, você vai desgraçar a sua vida. É melhor você alugar uma kitnet, vocês dois morarem, pagarem aluguel, do que morar perto de sogra de graça. Não faça isso com você. E não desfaça a sua vida de forma nenhuma por causa de homem. Eu sou um exemplo muito claro disso, né? Vendi 3 estúdios, 3 empresas para casar. Eu morava sozinha, tinha minha casa, meus móveis, do bom e do melhor, que eu demorei 10 anos para construir também. Vendi tudo porque ele falou que ele queria construir tudo comigo, que ele não queria morar numa casa que eu já tivesse comprado tudo. O que eu fiz? Fui lá, vendi tudo, tá? E aí ela tava contando, né, nesse vídeo que ela fez, expondo, né, o povo lá da igreja dela e tal. E esses caras, velho, são os piores. Eles chegam, assim, na igreja como um santinho, né? Ri pra todo mundo, cumprimenta todo mundo. Em casa ele é um capeta, sabe? E aí ela tava falando que já tem 3 meses que eles estão separados e que ela tava esperando ele alugar uma casa pra ela e pros filhos dele também morar.
Entendeu? Então, tipo assim, pensa em toda humilhação que essa menina passou, tá passando, né? De ficar morando em casa de sogra, ficar ouvindo conversinha, comentáriozinho, e que sei lá o quê, e julgamento. E julgamento de crente é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Principalmente quando você é também. Porque eles abrem a boca pra falar assim, uai, mas você não é crente? É assim que você serve a Deus? É assim que você é uma mulher do Senhor? É assim que você é uma serva virtuosa? É assim que você, mulher, edifica a casa? É nesse nível aí, sabe? Então, assim, Priscila, meus parabéns pra você. Que você saia dessa situação maravilhosamente bem. Que o Espírito Santo de Deus te dê ideias para você ter algo próprio, para você se desenvolver ainda mais aqui na internet. Sou uma menina linda, nova, tem muito potencial. Separa deste traste. Deus é pai e não quer ver nenhuma filha triste sofrendo dentro de um casamento desgraçado desse, né? E que Deus abra as portas, coloque pessoas no seu caminho para te ajudar, para você sair da casa dessa velha maldita, ter o seu cantinho, e que futuramente Deus coloque uma pessoa boa na sua vida, que vai ser um bom marido, que vai ser um bom pai para os filhos que você teve aí com esse idiota, viu? E vocês, meninas solteiras que estão dentro da casa dos seus pais, na igreja, querendo casar. Não é porque ele é um cara do manto, que ele fala em línguas, que ele sapateia, que ele pega fogo, que ele prega, que ele ora por revelação, que ele expulsa demônio, que ele é um cara bom não, tá? Não vai nessa não. Mas não vai nessa mesmo. De jeito nenhum. O que mais tem dentro da igreja hoje é lobo disfarçado de ovelha. Então você seja muito atenta, preste muita atenção aos detalhes, não case jamais, jamais na sua vida para ficar dentro de casa de sogra. Se ele quer casar com você, ele que se vire. Compre uma casa, financia, dá o rabo, se vira, se vira, se vira. Homem quando quer, ele se vira, tá? Esteja bem atenta, não deixe de trabalhar, não deixe de estudar, não deixe de fazer sua faculdade para ficar cuidando de casa, de marido, de menino. Viu? Não cai nesse conto, não. Porque isso aqui é um conto que existe só na internet. Na vida real é uma outra história. É mulher aguentando desaforo, humilhação, e tendo que ficar calada porque tá com a mão na frente e outra atrás. E salário mínimo hoje, gente, não dá pra nada. Não dá pra nada. Então, fica muito atenta, não cai nesses papinhos. Se você hoje está dentro da igreja, amém, glória a Deus por isso. Mas foca a sua cabeça em estudar, em fazer uma faculdade, em fazer um curso técnico, em arrumar um emprego. Não fica só por conta de obra, não, que você vai se lascar. Viu? Ó, abre seu olho. Beijo. E sigam a Priscila para ela virar uma influencer top aqui para nós também. Amigas. Parte 2 desse vídeo, desse conteúdo aqui, tá? De como a Priscila se colocou nessa situação e tal. Daqui, ó, o Graciela, ou esse aqui também, né? Aí ela tem a playlist. A gente não vai assistir tudo, mas só alguns. Esse primeiro a gente já assistiu. Vamos assistir aqui a parte 3, mas porque aqui é uma conversa, não gostaria de dar nele. Mas aqui é ela explicando mesmo efetivamente o que Como fui aconteceu. expulsa, colocada Tá na bom? rua com 2 crianças pequenas, pelo meu ex e pela mãe dele. Nada melhor do que começar do começo. Vou explicar pra vocês como que eu fui. E também esse vídeo aqui, ela já colocou na descrição, que é a parte 1. É um vídeo principalmente pro pessoal da igreja, que ela vai me tirar, ela vai tirar de desviada, controlada, e querem falar que estava surtando, mentirosa, vitimista, que sai à noite com 2 crianças para casa da minha mãe em outra cidade porque me expulsaram, me colocou como os 2 filhos dele que ele tanto diz amar. Me colocar nessa situação de estar morando na casa dela. O que acontece? Desde quando eu casei,
sempre tive minha casa, sempre paguei todas as casas que a gente, vale ressaltar, só a última que não, mas eu pagava as contas equivalentes que dava o valor do aluguel, mas todas as casas que a gente morou, quem pagou o aluguel foi eu paguei o aluguel, todas, desde a primeira casa quem alugou foi eu, todas as casas, calção, tudo foi eu, desde o começo. Aí o que acontece, nós estávamos morando em São João, é uma casa muito boa, 2 quartos, sala, cozinha individual, uma garagem enorme, quintal para as crianças brincar, tinha feito o quarto das crianças e tudo mais, montado o quarto das crianças lindo, maravilhoso, até que um dia o Jurandir, que eu não vou citar nome para não falar, eu vou te processar. Todo mundo sabe quem é meu ex-marido. Ele chegou e falou assim, olha, nunca que eu vou te chamar para você ir para lá, mas é que a minha mãe ofereceu a gente morar lá na casa dela, que daí eu vou conseguir sair do Uber e estagiar para fazer faculdade, porque tipo assim, se ele saísse no Uber e fosse estagiar, no estágio ele ganharia menos. Aí ele falou assim, aí a gente tira essa dívida de R$1.000 do aluguel, que não sei o que tem, e eu consigo estagiar para concluir a minha faculdade. Faltava um ano para ele concluir a faculdade. Aí eu falei assim, vou orar. Porque aquela casa que eu morava, quem preparou pra mim foi Deus. Eu orei, foi oração e tudo mais. Do jeito que eu queria a casa. Aí, logo em seguida, logo depois que ele me falou isso, a mãe dele me liga. Sai, o Silas já falou com você, então vocês têm que vir pra cá, que não sei o que tem, papapá, pipipi, popopô, o Silas tá trabalhando demais, ele tá se matando, não tá aguentando fazer faculdade, trabalhar na Uber, ele precisa concluir essa faculdade. Eu falei assim, eu vou orar primeiro. Ela falou assim, não, você não tem que orar. Não tem que orar nada. Pra que orar? Tem coisa que não precisa orar e pedir direção pra Deus. O Silas, ele vai dar um treco daqui a pouco de tanto que ele trabalha. Que não sei o que tem. Porque ele fazia faculdade, entendeu? E trabalhava logo em seguida. Que não sei o que tem. Você tem que pensar no seu marido. Então eu me senti coagida a aceitar. E eu fui pra lá com o coração aberto, procurando uma coisa melhor pra ele, sabe? Falei assim, não, sabe, eu vou ajudar ele a crescer, porque a gente crescendo, ele crescendo, nós crescemos junto. Já foi 2 anos de faculdade, só falta 1 ano. Vou abrir mão, assim, eu vou dar um passo pra trás pra dar 10 pra frente. Eu tinha minha casa individual, tinha o meu lar. E lá eu já tinha uma caderneta de cliente muito grande, que eu trabalhava na iFood com meus doces. Eu ganhava quase R$4.000 trabalhando dentro de casa, cuidando dos meus filhos. Ou seja, quando eu saí de lá, eu não abri mão do meu lar, da minha privacidade, da minha casa. Eu não abri mão só disso. Eu abri mão. Como fui expulsa, colocada na rua com 2 crianças. O único medo que eu tenho, expondo tudo isso, é de eu perder minhas coisas, que está lá ainda na casa dela, sabe? Todas as minhas coisas de trabalhar, minhas roupas, meus calçados, ainda tem calçado meu lá na laje, onde lava as coisas, sabe? Morro de medo de fazer alguma coisa com as minhas coisas, jogar fora, jogar no meio da rua, botar fogo. Principalmente por causa que é o meu material de trabalho, as coisas das crianças, enfim. A única coisa, o único medo que eu tenho por causa que uma pessoa me expor daquele jeito, é ridículo, no portão da casa dela, gritando, fazendo escândalo, pra fazer isso é 2 palitos. Mas se eu perder minhas coisas, eu creio que Jesus vai me honrar, vai me abençoar e eu conquisto tudo de novo. Eu sei que eu conquisto tudo de novo. Graças a Deus eu sou muito trabalhadora, cara. Eu tenho até raiva desse jeito meu. Eu sei que eu posso correr atrás e conquistar tudo de novo, mas eu queria minhas coisas. Eu acho que eu vou parar por aqui, viu, gente? Que Jesus me perdoe. Sou tão otária que eu jurava que quando eu fosse embora, ele ia sentir falta, ia atrás. Aí eu falava assim, falei assim pra minha mãe, falei assim, mãe, pra minha mãe, pra minha melhor amiga, se ele quiser voltar, eu vou falar pra ele que daí vai ser a vez dele largar tudo e ficar comigo em Campinas. Ah, tá. Eu, todo momento, pensando na gente, por mais que, sabe, tudo isso, eu acreditava na restauração do meu casamento, te juro, sabe, por mais de tudo, eu ainda orava. Porque eu nunca quis dar pais separados para meus filhos, nunca. E pra que eu vou querer ser mãe solteira dentro da igreja? Pra todo mundo me olhar lá, ela é divorciada, com 2 filhos pequenos. Pra que eu ia querer isso pra minha vida? Pra quê? Eu casei pra ser pra sempre, não casei pra divorciar, não. Não casei pra divorciar. Sou tão
Gente, quem que é a mulher em sã consciência que quer separação? Sair de. Tipo, ela não tem mais casa, tava morando de favor na mãe dele. Querer sair dali sem serviço, sem renda, sem dinheiro, com duas crianças pequenas, tendo que assumir duas crianças pequenas, um aluguel, comida, assumir tudo isso sozinha e viver sozinha. Sabe uma coisa que eu já tinha falado pra minha mãe, que eu tava morrendo de medo de morar sozinha? Que eu tava morrendo de medo de morar sozinha, que por mais que o Silas sempre trabalhava muito, eu sabia que no final do dia ele ia chegar, eu ia ter ele. Entendeu? Ainda eu falei assim pra minha mãe, eu vou colocar câmera na minha casa que eu tô morrendo de medo, mãe, de morar sozinha, sem ter um homem pra cuidar de mim, sem ter uma pessoa. E eu ganhar isso, mãe. Ainda ficar postando storyzinhos aí, falando assim, ai, quem se cala é que tá com a razão. Gente, mentira! Mentira, eles falam isso pra gente calar a boca. Gente, O que você acha da história da Priscila? Muito complicado, muito é uma decisão muito é uma decisão de muita certeza e você consiga se reconstruir, o seu trabalho volte, seus clientes voltem, você consiga sua casa maravilhosa. Bom, Priscila,